Agora vamos falar sobre o Bolsolão. Vou mostrar aqui a lista de quem mais ganhou, de partido, tudo mais. Aí você vai ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá a lista dos deputados que mais ganharam verba do Bolsolão. Vamos lá. Só 2022, hein? Só de 1º de janeiro até 1º de maio. Quer dizer, 4 meses de 2022. Tá aqui Arthur Lira, obviamente, ele é o primeiro. Aí o segundo, Hugo Leal, do PSD. Aí depois tem aqui Kleber Verde, do Republicanos, que é o partido da Universal. Eros Biondini, PL. É um monte de deputado que você nunca ouviu falar. Já percebeu isso? Desses aí, de nome e de foto, você conhece quantos? Você vê, os caras ficam nos bastidores, a maioria deles. Ó, Fábio Ramalho, do MDB de Minas. Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão. Severino Pessoa, MDB de Alagoas. Dimas Fabiano, Partido Progressista de Minas, Emidinho Madeira, PL de Minas e Rossoni do PSDB do Paraná. Tá aqui quanto ganhou cada um só esse ano, viu? Aí lembre-se, isso tudo é porque eles fizeram coisas pro governo Bolsonaro. Aí tem o Irajá, aqui ó, senadores que mais ganharam. Irajá é um senador que foi acusado de estupro, não sabe se fez ou não, mas foi acusado e que viajou com o Flávio Bolsonaro para Las Vegas. Esse é o Irajá, ele é o que mais ganhou verba do Bolsonaro. Eles dizem senadores que mais pediram e ganharam, foram agraciados com a verba. O Vital do Rego, MDB 100 milhões, Jader Barbalho 100 milhões. Você vê como o Bolsonaro precisa comprar no Senado partidos que não são da base aliada. O MDB não é da base aliada, o PSD depende do assunto, apesar que o Irajá ele é diferente do resto do partido, porque ele é amigo do Flávio Bolsonaro, mas o resto você vê que o Bolsonaro libera verba para comprar voto no Senado, porque no Senado ele não tem maioria. O centrão do Arthur Lira não tem maioria no Senado. Quem tem maioria no Senado é aquele centrão dos caciques, do MDB ainda. O Senado tá com uma composição muito mais parecida com a composição do governo Temer e do governo Dilma do que a Câmara dos Deputados. Então, o Bolsonaro libera toda essa verba. Aí quando você vai ver por partido, você vê que a coisa tá... Olha só, o PL ganha aqui com 699 milhões de reais. Cadê? PL aqui, ó. PL 699 milhões de reais. Aí depois vem o MDB, por causa dos deputados, aí depois, dos senadores, aí depois vem o Partido Progressista, aí depois o União Brasil. O Bolsonaro está tentando uma aliança com a União Brasil para a eleição. Então ele está articulando, por isso ele está liberando muita verba para a União Brasil, viu? Também é o maior partido. Aí depois vem o Republicanos, aí depois PSB, aí depois você vê que pouquinho que vai para os outros partidos. Os deputados, senadores pedem alguma emenda para fazer alguma coisa para a população e não conseguem. Quando você vê esses partidos ganhando muito, é porque os caras estão, alguns deles estão realmente roubando. Fala, mas Thiago, estão roubando mesmo? Vamos pegar aí, ó. Arthur Lira, eu já falei aqui desse exemplo algumas vezes. Arthur Lira, kits de robótica, foram aí 41 milhões de reais, os quais cada kit custa a empresa do amigo do Arthur Lira, amigo dele, lá de Maceió, Alagoas, Arthur Lira é de lá. Amigo dele criou uma empresa de fachada, a empresa não tem local onde funciona, comprava cada kit de robótica por R$ 2.500, é o que dizem que pagavam, mas em valor de mercado você acha na internet o mesmo kit por R$ 1.500, ou até menos às vezes, ainda mais comprando no atacado, mas fala que comprava cada um por R$ 2.500, e aí vendiam cada kit por R$ 14.500. Aí o governo federal, o governo Bolsonaro, tudo assinado pelo Bolsonaro, que sempre leva a parte dele, o governo federal gastou 41 milhões de reais nesses kits robóticas e distribuiu para cidades pequenininhas, para escolas que não tinham nenhuma condição de ter um kit de robótica lá, porque algumas não tinham nem computador, nem saneamento básico. Quer dizer, você vai no banheiro da escola, a criança vai lá fazer suas necessidades, até os professores vão lá, se abrem, não tem água na torneira, não tem encanamento, não tem nada, só para você ter ideia. E a escola algumas escolas ganharam 6 milhões de reais em equipamentos de kit robótica. E a escola não tem um computador. Só para você ver que a prioridade é roubar dinheiro. Aí eu falo, estão roubando ou não estão? Aí você tira suas próprias conclusões. Pois bem, esses são 41 milhões do total do Arthur Lira de 134. Quer dizer, onde estão o resto a gente não sabe. Mas saíram várias denúncias em Alagoas sobre o que está fazendo o Arthur Lira, enviando caminhões de lixo para a cidade do pai dele. O pai dele é prefeito de Barra de São Miguel, inclusive é uma cidade linda lá em Alagoas, tem uma praia linda, mas a parte da praia é linda. O resto da cidade não tem saneamento básico, não tem luz, um monte de rua sem luz, não tem asfalto nas ruas, não tem nada, só para você ter ideia. E aí a cidade ganhou 3 caminhões de lixo que eram suficientes. Um caminhão demora uma semana inteira
para recolher o lixo da cidade inteira, porque a cidade tem só 8 mil habitantes. Então um caminhão dá para a cidade mais do que suficiente. Mas Arthur Lira deu 3 para a cidade, todos os caminhões comprados superfaturados. Aí você fala, estão roubando ou não estão? Aí cada um tira suas próprias conclusões. Isso tudo só em 2022. Em 2021, saíram alguns deputados e senadores receberam alguns dados. Por quê? Porque muitos jornalistas pedem aos ministérios, com base na Lei de Acesso à Informação, lei criada pelos governos do PT, que se não existisse a gente não saberia de nada disso. Aí pedem, olha, você Ministério, por exemplo, Ministério do Turismo, aí manda um requerimento. Quanto você enviou para o deputado tal de emendas? Emendas RP9, são as emendas do orçamento secreto, do Bolsolão, né? A propina. Aí, pode-se falar propina, porque se você paga para um deputado em emenda, ele escolhe para onde vai essa emenda, em troca de alguma outra coisa, e no caso essa uma outra coisa são votos no Congresso Nacional, é um tipo de propina, né? Tá, aí pegou o Ministério, pagou quanto nessas emendas? Aí o Ministério fala, para esse senador tem um requerimento aqui que pagamos tal, mas aí o que fazem os ministérios no governo Bolsonaro? Quando um jornalista pede, ou ele pede a informação certinha, ou o ministério fala, não encontrei nada, não tem nada aqui, não vou te responder. É isso, então tem que pedir, olha, Ministério do Turismo, quanto em emendas RP9 vocês pagaram para o deputado Arthur Lira, para a cidade tal, tal, tal e tal? Aí o ministério vai lá e responde. Se não fizer assim, o ministério fala, não tem. Só para que você tenha ideia, se for uma coisa genérica, quanto para cada um? Eles falam, não tem. E até o final de 2021, quando o STF chegou até a bloquear esse Bolsolão, não tinha requerimento. Alguns poucos deputados e senadores cometeram um erro, e eu digo erro porque eles foram expostos por isso, né? De fazer a coisa certa, que é fazer um requerimento oficial e mandar para os ministérios. Outros, os mais bolsonaristas, sabe como eles faziam? Por WhatsApp, eles falavam lá com alguém do ministério, com o próprio ministro, por WhatsApp falava, tem que liberar 20 milhões para mim, libera para a cidade tal. O ministério liberava e pronto, o dinheiro sumia. Por isso que você vê aí, amigo do Flávio Bolsonaro, tem um amigo dele que comprou uma mansão agora de 6,7 milhões de reais. Só que você vai ver a mansão vale uns 15. Igual a mansão do Flávio, que ele comprou por 6, mas a mansão também vale muito mais. Aí você vê o Ciro Nogueira também, assim, os caras nadando em dinheiro. A mãe do Ciro Nogueira no ano passado ganhou 400 milhões. Quer dizer, o Bolsonaro está comprando o voto de todo mundo e é por isso que eles estão apoiando o Bolsonaro até o momento. Se não, eu vou falar, não apenas já tinha tido impeachment, mas se não tivesse impeachment, o Bolsonaro já tinha tido impeachment, o Bolsonaro já estava preso, e se não tivesse tido impeachment, o Bolsonaro já estava assim para colocar o gema para ir preso no dia 1º de janeiro, porque os deputados e senadores vão comer o Bolsonaro vivo. Porém, o Bolsonaro está liberando muita grana para os bandidos roubarem. Aí eu vou falar, nossa, Thiago, mas então, quando você vê aqui, 41 milhões para o Hugo Leal, 26 milhões para o Kleber Verde, 23, quer dizer que eles estão roubando esse dinheiro todo? Não. Então tem que investigar para saber qual parte do dinheiro tem corrupção envolvida, qual parte não tem. No caso do Arthur Lira, são 134 milhões, né? Eu usei aqui o exemplo. Eu falei, olha, só nos kits de robótica ali são 41 milhões que tem todos os indícios de crime. Naquele, então, se o Ministério Público investigar esses 41 milhões, tem uma chance muito grande de achar crime ali, porque superfaturamento tá provado que teve. Aí, se investigar cada emenda de cada um desses deputados e senadores, corre o risco de chegar e falar, nossa, investigamos cada emenda vamos falar aqui, Irajá, que é amigo do Flávio Bolsonaro, e não achamos nada. Bom, parabéns. Mas pode ser que achem. No caso de muitos deles, líderes do governo Bolsonaro, deputados bolsonaristas, tanto os bolsonaristas raiz, quanto esses que estão agora com Bolsonaro por dinheiro, tem todos os indícios, tem os tratores superfaturados, tem as cisternas superfaturadas, e o pior, vamos lembrar uma coisa do orçamento secreto, todos os ministérios têm os seus funcionários de carreira, os servidores de carreira, que eles estão lá exatamente, se chama área técnica, que eles estão lá, e eles falam, olha, tem não sei quantos bilhões aqui da educação, a gente podia investir aqui, aqui, aqui e aqui, porque segundo os estudos que nós, que somos especialistas, estamos fazendo há décadas, aqui é onde melhor será investido o dinheiro. Porém, não é feito isso. É feito assim, a gente vai investir onde o deputado que vendeu o voto pra gente mandar. Falou.